Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou iniciando agora, tá? Uma série de vídeo-aulas preparatórias para o concurso das prefeituras de Pombos e de Surubim, da banca IGEDUC, tá? Com o objetivo de fazer com que vocês, né, principalmente aqueles que estão há muito tempo fora da sala de aula, comecem a se sintonizar, né? Com relação ao concurso, se preparando. Eu vou trabalhar especificamente, pessoal, com a área de matemática, né? Que é minha formação, tá? O meu nome é professor Edilson Silva. Eu atualmente moro aqui em Caruaru, Pernambuco, e sou natural da cidade de Cabo de Santo Agostinho, tá? O meu objetivo é unicamente ajudar vocês de forma voluntária, tá, pessoal? Espero encontrá-los todos dispostos. Qualquer coisa que precisar, mantenha um contato conosco aí, tá? É só mandar uma mensagem lá no canal e a gente vai sempre trocando figurinhas, ok? Aqui está logo a marca do meu canal, né? MDC, Matemática Descomplicada e Completa. Eu andei observando a ementa do curso de vocês, né? No caso, o conteúdo programático, tá bem tranquilo, dá pra gente fazer um trabalho massa, até o dia da prova, ok? IGEDUC, né, é o Instituto de Apoio à Gestão Educacional, é a banca que vai fazer, que vai elaborar o concurso, né, que vai aplicar as provas, tá certo? Aí vamos aí ter um preparatório para a Prefeitura de Pombos e também para a Prefeitura de Surubim, ok, pessoal? Bem, todo o conteúdo de matemática de forma simples e descomplicada e você não paga nada por isso. Eu vou fazer tudo gratuitamente e vou acompanhar exatamente do jeito que foi pedido no conteúdo programático. Bom, vamos a eles. O conteúdo programático que será visto, né, que é pedido pelo edital, será área e volume de figuras geométricas, equações do primeiro e segundo graus, estatística com relação à média, moda e mediana, juros simples e compostos, o item 5, porcentagem, e o item 6, regra de 3 simples e composta. Bem, pessoal, eu vou obedecer esta sequência aqui, tá? Eu vou dar uma teoriazinha mínima que seja necessária e vou resolver questões. Eu vou resolver questões as mais diversas possíveis, uma vez que eu não consegui muito material da banca IGEDUC, mas eu consegui alguma coisa e a proporção que forem acontecendo nossos vídeos, nossas videoaulas, eu vou trazendo questões, vou resolvendo, vou discutindo, tá? E mais uma vez eu deixo aqui o espaço aberto para vocês. Se houver alguma dúvida, pode responder lá no próprio canal. Professor, eu estou com dúvida disso, dá para repetir, dá para fazer um novo vídeo, dá para criar uma nova situação sem nenhum problema, pessoal, tá? A gente vai trabalhar em cima dessas observações para que você tenha o melhor desempenho possível na sua prova. Este conteúdo programático, pessoal, ele é comum a quase todos os cargos da prefeitura de Pombos, bem como da prefeitura de Surubim. Ok, pessoal? Vamos ver aqui um conteúdo e logo em seguida a gente vê algumas questões, tá? Nosso primeiro conteúdo será área de figuras geométricas planas. Bem, pessoal, claro que a gente vai ver a área de figuras não só plana, como também espacial, tá? A área de figuras geométricas planas, geralmente nós temos aí quadriláteros, triângulos, vamos ter trapézios, vamos ter, né? Entre os quadriláteros, vamos ter aí o losango, o trapézio, o retângulo, o quadrado, o paralelogramo. Vamos também ter os triângulos, né? Com as mais diversas representações. E também vamos falar de círculo, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá. Na geometria euclidiana, ou melhor, na geometria plana, aquela que se desenvolve em duas dimensões. Olha, pessoal, toda geometria plana se desenvolve no plano XY, tá? Os conteúdos mais importantes a serem estudados para fins desses concursos que estamos aqui buscando, né, são as áreas e os perímetros. Objetivamente, para a banca IGEDUC, para esses dois concursos que nós vamos preparar, o que vai estar, a nossa finalidade são
áreas e perímetros. Ele pediu áreas, mas geralmente ele pede perímetro também, tá, gente? As figuras planas mais conhecidas são, vamos elencar uma por uma. A primeira, pessoal, nós vamos chamar de quadrilátero. O próprio nome já diz, ó, quadri vem de quatro, látero, lados. Eles têm 4 lados. Também podemos chamar essas figuras de quadrângulos. Quadri, 4. Ângulo, ângulos. Eles possuem 4 ângulos, portanto, quadriláteros ou quadrângulos. Dentre esses quadriláteros, vamos destacar alguns importantes, tá? O primeiro deles são em retângulos. O que são retângulos? Vão ser figuras planas, tá certo? Que possuem 4 lados, 2 a 2 congruentes. Por que 4 lados, pessoal? Porque estão dentro dos quadriláteros, tá certo? O que quer dizer aí 2 a 2 congruentes? Olha só, eu quando desenho um retângulo, eu vou ter 2 lados deles que são opostos e são paralelos. E também congruentes. A palavra congruentes quer dizer com a mesma medida, tá? 2 figuras planas são congruentes quando elas possuem as mesmas medidas. E seus ângulos internos medem cada um deles 90 graus, tá? Eu vou apresentar uma figurinha que você vai entender bem melhor isso aí. Olha só, observe essa figura aí em amarelo. Eu tenho aqui, ó, pessoal, um retângulo. Eu tenho aqui, se você observar, ó, eu tenho aqui este lado aqui de cima, este lado de baixo. Esses 2 lados são paralelos e eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Este lado aqui da esquerda e este lado da direita, eles também são paralelos e congruentes. Eles têm a mesma medida. Então aqui nós temos um retângulo. Além disso, os 4 ângulos internos dele, eles medem 90 graus. E uma maneira de matematicamente representar isso é através de um quadradinho com um pontinho no meio. Então esse quadradinho com um pontinho no meio está dizendo que este ângulo aqui é de 90 graus, este é de 90, este e este. No retângulo, pessoal, geralmente um dos lados dele a gente chama de base e o outro a gente chama de altura. Há também quem chama de comprimento e largura, tá? É também forma de se chamar. Você olha para a sua casa, né? Olha para a sala da sua casa, o piso. O seu piso tem lá um comprimento e vai ter uma largura, que você pode chamar de base e altura. Ok, pessoal? Preste atenção nisso aí. A base, geralmente a gente chama de B, tá? Pode ser B maiúsculo ou B minúsculo. E a altura, geralmente a gente chama de H, tá? H minúsculo. Bom, o que vai importar para a gente são as áreas, né? E os perímetros. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? Olha só, pessoal, preste atenção nessa figurinha aqui, ó. Toda vez que eu olho para o retângulo, eu vejo a parte de baixo, que é a base, e vejo a altura. Se eu pegar essa medida aqui, ó, B, multiplicar pela altura H, na hora que eu faço essa multiplicação, eu calculo toda essa área. Portanto, a área de um retângulo é dada pelo produto entre a base e a altura deste retângulo, tá certo? Veja o que é que eu estou dizendo aqui, ó. A área do retângulo é dada pelo produto entre a medida da sua base e a medida da sua altura. Ou seja, A de área é igual a B vezes H. Ok, gente? Então é importante ter essa noção. Área de um retângulo, base vezes altura. Ou então, comprimento vezes largura. Dá no mesmo, tá? E o perímetro de um retângulo. Olha, pessoal, quando o pessoal fala em perímetro, vocês devem ter ouvido falar já muitas vezes. O perímetro urbano da cidade de Pombos, quem é? É exatamente pegando o mapa, o contorno da cidade. Você pega todo aquele contornozinho e mede ele. O perímetro urbano da cidade de Surubim, mesma coisa. Eu pego o mapinha e pego aquele contorno. Então, toda figura plana, ela possui um perímetro. E quem seria o perímetro de uma figura plana? É só você somar os seus lados. Olha só, para saber o perímetro deste retângulo aqui, ó, eu vou pegar este lado de baixo, somar com este aqui, ó, depois somo com o outro de cima,
e somo com o outro da esquerda. Ou seja, se eu somar os 4 segmentozinhos aqui, que eu chamei de base e altura, somar todo mundo, eu vou ter o perímetro do meu retângulo. Aqui numa situação bem particular nossa, a gente sabe que este lado aqui é igual àquele de cima, este lado da direita é igual a esse da esquerda, né? Vai ficar até fácil. Então, ó, perímetro, a gente vai denotar matematicamente perímetro por 2P, tá, pessoal? Por favor, isso é uma forma de você denotar. Perímetro é denotado por 2P. Uma maneira de representar, tá? Então, 2P é o perímetro. Então, vamos lá. O perímetro de um retângulo é a soma das medidas dos seus lados. Ou seja, 2P, que é o perímetro, vai ser B maiúsculo mais B maiúsculo, que são as bases, né? Mais H minúsculo mais H minúsculo, que são as alturas. Coincidentemente, pessoal, como eu tenho 2B e tenho 2H, eu posso pegar o 2, colocar em evidência e somar o H. E o cara diz, ih, rapaz, não entendi isso não. Preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou retomar aqui em cima para você entender. Ó. Eu estou dizendo que 2P é igual a B mais B mais H mais H. Eu só fui repetir o que tem aqui embaixo. Eu aqui, ó, isto implica que 2P vai ser. Olha só, gente, B mais B, eu tenho um B. Ganhei outro B, fiquei com 2Bs. 2B maiúsculo. Mais. Eu tenho um H minúsculo, ganhei outro H minúsculo, fiquei com 2Hs. Observe que o 2 é comum em todas as duas parcelas, na parcela 2B e na parcela 2H. Então, ó, eu posso pegar esse 2 e colocar ele em evidência. O que é colocar o 2 em evidência? Ó, 2P é igual a... Se eu colocar 2 em evidência, quando eu digo colocar em evidência, pessoal, ele fica evidente. Eu peguei João, que vai ser candidato a uma vaga lá de eletricista. João está em evidência, ou seja, todo mundo está vendo ele. Então, ó, eu destaquei o 2. Eu peguei o 2 e botei para fora. Quando eu pego aqui, ó, 2B dividido por 2, corto 2 com 2, sobrou B. Mais. Quando eu pego 2H dividido por 2, cortei 2, sobrou H. Portanto, quando eu coloco 2 em evidência, a fórmula do perímetro, que eu posso calcular assim, também posso calcular assim, ó, 2 vezes B maior, ou B maiúsculo, mais H minúsculo. Ou melhor, 2 vezes a base mais a altura, conforme está aqui embaixo. Ok, meu amigo? Espero que você tenha entendido essa pequena teoria, tá certo? Para a gente começar agora a resolver algumas questões. Vamos a elas, né? Vamos chamar os exercícios como exercitando um pouco. Você que se exercita, né? Começa a ficar com melhor qualidade, com melhor resposta, a qualidade de resposta. Bem, a primeira questão, pessoal, eu mesmo elaborei para vocês, tá? Para que a gente possa começar a pensar como resolver um problema. A banca Igeduc, pessoal, ela trabalha com questões onde ela dá a questão, dá a resposta e pede para você analisar se aquela resposta é verdadeira ou é falsa, ou seja, se está certo ou errado. Na hora que você analisa o contexto da questão, se você verificar que está certo, você vai marcar gabarito certo. Se estiver errado, você vai marcar errado, tá? Nem todas as questões que eu vou trazer para vocês vão ser certo ou errado. Vai ter aquela de marcar A, B, C, D, E, mas o que importa é a gente entender o conteúdo. Claro que a maioria das questões que eu trouxer, principalmente da banca Igeduc, eu vou trazer com esta cara, tá? De certo ou errado. Para que você entenda como é que a coisa funciona. Tem pessoas que estão sem fazer concurso ou nunca fez, né? É a primeira vez e fica meio perdido. Às vezes até conhece o conteúdo, mas fica meio perdido. A gente vai também dar essas dicas a vocês, tá? Então vamos lá. Primeira questão, o próprio autor, que fui eu que elaborei. João estava ensinando ao seu filho como calcular a área de um retângulo e havia o seguinte problema. Um retângulo possui uma base igual a 20 centímetros e sua altura tem a metade da medida da base. Quanto mede a sua
área. Isso foi a questão. Logo em seguida, vem o seguinte, ó. João, então, ao se deparar com o problema, informou ao seu filho que a área do retângulo possuía medida menor que 200 centímetros quadrados. Diante da resposta dada por João ao seu filho, podemos afirmar que a informação é certo ou errado. Então, você tem uma situação que você vai analisar e verificar se a resposta dada foi certa ou foi errada. Bem, pessoal, vamos tentar desenhar aqui um retângulo, né? Só para ficar mais fácil a resolução. Vamos lá. Só lembrando um pouco da teoria, o retângulo é um quadrilátero que tem lados opostos, paralelos e congruentes, né? E os ângulos internos 90 graus. Isso a gente já sabe. Então, vamos ler de novo a questão e vamos ver qual é a nossa situação aqui, né? João estava ensinando a seu filho como calcular a área de um retângulo. E havia o seguinte problema: um retângulo possui uma base igual a 20 centímetros. Então, base 20 centímetros. Vou chamar aqui de base, né? E a sua altura tem a metade da medida da base. Ó, pessoal, se a base tem 20 e a altura tem metade, a gente já vê de cara que a metade de 20 é 10. Então, ó, 10 centímetros. Beleza? Até aí tudo bem, né? Aí ela aí pergunta quanto mede sua área. Aí vamos lá. João, então, ao se deparar com o problema, informou ao seu filho que a área do retângulo possuía medida menor que 200 centímetros quadrados. Então, ó, calculando a área, João fez o quê? Né? Vamos imaginar que ele fez certo. Ele pegou 20 vezes base vezes a altura. 20 vezes 10. Olha só, gente. 20 vezes 10, eu vou pegar aqui, ó, 2. Como eu estou multiplicando por 10, ó, eu vou ter um zero do 20 e um zero daqui, ó. 200. Aí o cara diz, rapaz, eu não entendi isso não. Não tem problema, rapaz. Você vai aqui e faz isso, ó, 20 vezes 10. Faça do jeito que você aprendeu. Ou refina. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Esse resultado agora você junta, né? Soma. 0, 0, 2. 200. Um detalhe, pessoal. Como eu tenho aqui 20 centímetros vezes 10 centímetros, centímetros vezes centímetro dá centímetros ao quadrado. Então, ó, a área desse retângulo em questão é 200 centímetros quadrados. Mas veja o que foi que João disse. João, então, ao se deparar com o problema, informou ao seu filho que a área do retângulo possuía medida menor que 200 centímetros quadrados. Olha só, gente. A informação que ele disse, menor que 200 centímetros quadrados. Quando a gente calculou aqui, a gente viu que é 200. Então, ó, diante da resposta dada por João ao seu filho, podemos afirmar que a informação é verdadeira ou é mentirosa. A informação é errada, né, gente? A informação é errada. Por quê? Porque a área é exatamente igual a 200 centímetros quadrados, não é menor. Não é menor. Então, ó, o gabarito da questão aqui é errado. Tá, gente? Veja, calculamos a área, verificamos que a área é a base vezes a altura. Quando multiplicamos, deu 200 centímetros quadrados, só que João disse que a área é menor que 200 centímetros quadrados. Questão errada, gabarito errado. Ok, gente? Vamos a mais uma questão. A questão 2, também elaborada por mim, ela diz o seguinte, ó, ainda levando em conta, ou em consideração, né, o problema da questão anterior, João aproveitou e mostrou ao seu filho como calcular o perímetro desse retângulo, né, daquele retângulo.
O desse, pessoal, quer dizer aquele que está distante. Se fosse deste, é o que está aqui com a gente, tá certo? A gente aproveita e já dá uma dica de português, né? Desse é o que está lá na frente, deste é o que está aqui, ó, com você, tá certo? Dizendo que o mesmo media 60 centímetros. Opa! E aí, será que ele falou a verdade? Julgue a resposta dada por João ao seu filho e anote se o item é certo ou errado. Ora, vou mais uma vez resgatar aqui o retângulozinho. Deixa eu melhorar aqui. A gente viu que o retângulo tinha base 20 centímetros e tinha altura 10 centímetros, né? Isso aqui a gente já tinha determinado na questão anterior. A gente sabe que o perímetro de um retângulo é base mais altura mais altura. Ou a gente pode concatenar isso aqui, ó, e dizer que perímetro é 2 vezes base mais a altura. As duas maneiras estão certas, tá, gente, de fazer. Ou então você vai naquela lógica do seu cotidiano mesmo, tá? Veja, o que é um retângulo? É um quadrilátero que tem lados opostos, paralelos e congruentes. Então, se aqui é 20, eu vou botar até de outra cor, aqui também é 20. Se aqui é 10, aqui também é 10. 10 centímetros. Você pode simplesmente, ó, contar no dedo, como você quiser. Vamos ver, né? Vamos fazer esse teste, ó. 20 mais 10, 30. 30 mais 20, 50. 50 mais 10, 60. Nós encontramos 60 centímetros, somando todo mundo. Mas será que se aplicar na fórmula vai bater? Vamos lá, pessoal. Então, o perímetro do meu retângulo vai ser 2 vezes a base. Quanto é a base? 20 mais a altura. Quanto é a altura? 10. Logo, o perímetro dos P, olha, esse dos P, pessoal, é como a gente denota o perímetro, como a gente representa, tá? Então, eu vou ter 2 vezes 20 mais 10, 30. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 30, 60. Como o perímetro é comprimento, 60 centímetros. Então, gente, veja só. O perímetro daquele retângulo é igual a 60 centímetros. Vamos lá para o comando da questão, o que é que ele diz? João aproveitou e mostrou ao seu filho como calcular o perímetro desse retângulo, dizendo que o mesmo media 60 centímetros. Ó. Ele disse que o mesmo media 60 centímetros. Julgue a resposta dada por João ao seu filho e anotem. E anotem, né? Se o item é certo ou errado. Então, gente, o que é que a gente garante aqui? Que a resposta está correta. Certíssimo, tá certo? Como é importante conhecer a teoria, você pega a questão e já vai em cima dela, né? Já resolve, ok? Vamos ver mais uma questãozinha? Esta questão 3 da VUNESP, né? Concurso da Polícia Militar de São Paulo 2014, ainda dentro do nosso contexto, diz o seguinte: ó, um escritório possui 2 salas retangulares. As salas A e B, que estão aqui identificadas. Ó. A sala em azul é a sala A e a sala em amarela é a sala B. Ok? Conforme mostra a figura, cujas medidas estão em metros. Ó, ele está dizendo que as medidas daquele retângulo, daquelas salas, estão em metros. E ainda diz mais o seguinte, ó, os desenhos aqui, pessoal, estão fora de escala, tá? Não estão numa escala específica, não. É só um desenho. Mas ele tem as medidas. E ele continua dizendo lá embaixo, ó, sabendo que as duas salas possuem áreas iguais, tá? Você olhando assim pela figura, poxa, como é que pode essas figuras ter áreas iguais? Por isso que ele está fora de escala, tá? Vá dentro do que ele dá de contexto. Então, ó, sabendo que as duas salas possuem áreas iguais, então o perímetro da sala A em metros é... Ó, pessoal, eu tenho 2 retângulos. A gente sabe que a área
de um retângulo, eu vou chamar a área do retângulo A, vou chamar A de índice A, é a sua base, a base vai ser quem? A base é x mais 1. Vezes a sua altura. Quem é a altura? 4,5. Tá? Isso aqui é a área da sala A. Vamos agora ver quem seria a área da sala B. A de índice B. A área da sala B vai ser quem? Vai ser a base 5,4 vezes a sua altura, que ele disse aqui que era x. Só que a questão nos diz uma coisa importante, ó, que as duas salas possuem áreas iguais. O que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo isso aqui, ó. Ele está dizendo que a área A é igual à área B. Essa informação é muito importante. Bom, se a área A é igual à área B, então eu posso dizer que quem é a área A? X mais 1 vezes 4,5. Isto é igual à área B. Quem é a área B? 5,4 vezes x. 5,4x. Diante desse fato, a gente vai agora fazer esses cálculos aqui, ó. Olha só, pessoal, o nome disso aqui a gente chama de distributividade, tá? A gente vai fazer a distributividade aqui, ó. Eu vou pegar esse x, multiplicar por 4,5, depois eu pego 1 e multiplico por 4,5. Tudo que está dentro do parêntese está sendo multiplicado por 4,5. Então, x vezes 4,5, isso vai dar 4,5x. Mais 1 vezes 4,5, opa, desculpe, aqui é 4,5x, né? Eu tinha esquecido o x. 4,5x mais 1 vezes 4,5 dá 4,5. Tudo isto é igual a 5,4x. Isso implica que eu vou deixar o 4,5 do lado de cá, ó, e vou passar o 4,5x para o outro lado. O que é que vai acontecer? 5,4x não mexo nele. 4,5x passando para o outro membro, ele vai negativo, ó, menos 4,5x. Ou seja, como é que eu calculo 5,4x menos 4,5x? Ó, pessoal, você pode pegar um espaçozinho, vai ter que praticar bastante isso, tá? Ó, eu tenho 54 menos 45. Faça essa subtração normal, tá? Depois você se preocupa com o sinal. Olha, eu pego isso como 54, pego isso como 45 e faço subtração. 5 para 14, aí você diz, oxe, como é que ficou isso? Como é que é isso aí? 5 para 14 é porque a parte de cima é menor, não dá. Tá certo? Então você vai fazer o seguinte, 5 para 14 dá 9. Né? 5 para 14, 9, por quê? 9 mais 5, 14. Vai 1. 1 mais 4, 5 para 5, nada. Se fosse 54 menos 45, daria 9. Mas como a gente tem uma vírgula aqui, ó, a gente coloca a vírgula aqui também que a gente tem, a gente coloca aqui. Então, na verdade, eu vos digo que isto aqui vai ser 4,5 igual a 5,4 menos 4,5 deu 0,9. 0,9 o quê? X, né? Tem x aqui, ó. Porém, observe que o 0,9 está multiplicando o x. Toda vez que eu multiplico de um lado, passo para o outro dividindo. Então, a implicação aqui é que se eu pegar 4,5 e dividir por 0,9, isso vai dar x.
Tá, gente? Como é? 0,9 multiplicando o x, passou para cá dividindo. Tá certo? Ó, se esse lado é igual àquele lado, é porque aquele lado é igual a esse. Então eu posso pegar isso aqui e escrever assim, ó. X é igual a 4,5 sobre 0,9. Estou fazendo devagarinho, pessoal, para você entender o processo, tá? A gente está aqui, ó, acreditando que muita gente está fora da sala de aula, né? Somente para você entender. Depois você acelera o passo, porque no dia do concurso a gente não pode ficar explicando as coisas, tem que ser bem devagarinho, né? Então, ó, mais uma vez, pessoal, quando eu vou fazer isso aqui, ó, observe um detalhe aqui. Eu vou achar x. Se eu pegar 45, aliás, se eu pegar 4,5, multiplicar por 10, 4,5 vezes 10, ele vai se transformar em 45. Para não alterar minha divisão, eu vou ter que multiplicar embaixo também por 10. Se eu multiplicar em cima uma fração, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Ou seja, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor tanto o numerador quanto o denominador. Então, ó, 4,5 vezes 10, 45. 0,9 vezes 10 dá 9. Dá 9, né? E eu vou resgatar o traço de fração, 9. E agora ficou fácil. Então, quem é x? 45 por 9, né? Que vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Então, ó, como ele disse que as medidas estavam em metros, então a x é 5 metros. Mas o que foi que ele pediu para a gente? Ele pediu o perímetro da sala A. Então, ó, eu vou calcular aqui em cima o perímetro da sala A, tá certo? Que a gente ficou um pouquinho sem espaço, mas não tem nenhum problema. Então, ó, o perímetro da sala A, 2P's, vai ser quem? Vai ser a soma dos lados da sala A. Só que a sala A, pessoal, tem quais dimensões? Ó, uma dimensão é 4,5, que se é um retângulo, aqui é 4,5, aqui também é. Aqui é x mais 1 e ali em cima é x mais 1. Quanto é que foi o valor de x que a gente encontrou? X igual a 5. Então, ó, 5 mais 1 dá 6. E aqui também é 6. Você pode somar como você quiser ou pode usar a formulazinha, né? Que é 2 vezes a base mais a altura. Então, o perímetro vai ser 2 vezes. Quem é a base? 6. Mais. Quem é a altura? 4,5. Então, o perímetro vai ser. Se eu somar 6 mais 4,5, vai dar 10,5, né, pessoal? 6 somado com 4,5. Isso vai dar 5. A vírgula aqui, ó. 4 mais 6, 10. Isso vai dar 2 vezes 10,5, que vai dar quanto? 10,5 vezes 2 dá 21. Então, eu teria aqui 21 metros. É exatamente o perímetro da minha sala A, né? Da minha sala A. E a gente percebe, ó, que a resposta está presente na letra B de bola. Ó, pessoal, essa questão não foi de marcar o certo e o errado, tá? Por quê? Porque ela foi da banca Vunesp. Mas o que importa aqui é que você está entendendo o conteúdo, está praticando o conteúdo, tá? Demandou um pouquinho de tempo porque eu tive que explicar, pegar cada passo. Eu pegando uma questão dessa, você também tem que pegar essa habilidade para fazer ela com no máximo 2 minutinhos. Só as continhas por direto, tá certo? Eu tive que explicar, demora um pouquinho mais. Mas eu sei que você vai entender, se Deus quiser. Vamos à próxima questão. A questão 4 da FAO, tá? Ela é da prefeitura de 2 vizinhos, no Paraná, de um concurso que caiu agora em 2023. Ela diz o seguinte, pessoal. Seu José precisa comprar uma lona para seu caminhão. A lona deve ter 8 metros de comprimento por 2,5 metros de largura. Vamos desenhar aqui a lona. Ele não precisou dizer, né? Mas já sabe que a lona é retangular.
tá certo? Uma lona retangular, mais ou menos assim. Eu tô construindo a figurinha, pessoal, para gente, cada vez que botar o olho nela, não desgrudar do retângulo. Então, 8 metros de comprimento. Tá vendo que ele agora já chamou de comprimento? E 2,5 metros de largura. Aquilo que eu falei, né? Base e altura também a gente pode chamar de comprimento e altura. Então, ó, aqui está a minha lona, no formato retangular. Ele diz que o metro quadrado da lona custa R$ 54,00. Quanto é que ele vai pagar pela lona toda? Então, pessoal, primeira coisa que nós fazemos é o quê? Vamos calcular a área da lona. Quem é a área? Base vezes a altura. Base vezes a altura. Uma coisa interessante, pessoal, você vai multiplicar 8 por 2,5, você fica em dúvida. Meu Deus do céu. Preste atenção numa coisa que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó, 8 por 2,5. Mas preste atenção se isso aqui não é verdade. Eu posso fazer isso, ó, 8 vezes 10 sobre 4. Olha só, gente. Se eu pegar R$ 10, dividir para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com 2,50, né? Então, ó, 10 por 4 é 2,5. Então, essa operação é igual a essa. Por que eu fiz assim? Vê o quanto vai facilitar para a gente. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 10, 20. Então, ó, aquele cálculo, você já foi direto em cima dele, já encontrou 20 metros quadrados. Aí alguém disse, como é, rapaz? E pode? É verdade isso mesmo? Vamos ver? 8 vezes 2,5. Ó, 5 vezes 8, 40. 2 vezes 8, 16. Vamos agora somar aqui, ó. 0. 4 mais 6, 10. A 1, 1 mais 1, 2. Quantas casas após a vírgula? 1. Olha o resultado, 20. Tá, gente? Na matemática, principalmente concurso, que às vezes não há espaço, a gente tem que sair otimizando os espaços, tá? Então aqui está as duas maneiras. Eu vou apagar, se você tiver alguma dúvida, volta ao vídeo e dá uma olhadinha. É só voltar, né, que vai ficar gravado aí, não é isso? Bom, então a gente já sabe que a lona toda vai nos dar 20 metros quadrados de área. Cada metro quadrado, pessoal, ele paga 54. Vê que coisa interessante. Faz parte do nosso programa, regra de 3 simples. A gente vai fazer uma regra de 3 simples aqui já para ir aguçando. Claro, quando chegar no conteúdo específico eu vou dar as técnicas. Mas aqui é bem rapidinho, tá? Você pode fazer o seguinte, tá? Veja. Se 1 metro quadrado de lona custa R$ 54,00, 20 metros quadrados custarão quanto? X reais. Quando você faz isso aqui, ó, você vai usar uma técnicazinha chamada multiplica, inclui e iguala. Produto meio igual ao sistema. Então eu vou fazer o seguinte, ó, x vezes 1, dá, vou botar até de vermelho, x igual a 20 vezes 54. Isso aqui vai dar tantos reais. Isso vai dar 20 vezes 54. E você vai multiplicar da melhor maneira que você souber. Você vai multiplicar normal, você vai multiplicar para lá, para cá, como você achar melhor, tá certo? Tem 1001 maneiras. Eu vou dar aqui pelo menos 3 maneiras de você multiplicar este número por aquele. Olha, a primeira é a convencional, 54 vezes 20 ou 20 vezes 54. Aqui vai dar 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Quando nós somarmos aqui, a gente vai encontrar 0, 8, 0, 1. 1080. A gente já tem a resposta, né? Letra A. Isso é a primeira forma, tá? De resolver.
eu vou logo colocar aqui a resposta. X é igual a 1080. No dia da prova, pessoal, a gente tem que pegar o recurso que seja mais otimizado para a gente. O que seja melhor, o que dê para a gente a maior segurança no menor intervalo de tempo. É como se você fosse um computador, né? Resposta rápida e precisa. Uma outra maneira de você resolver isso aqui, pessoal, é a seguinte, ó, preste atenção. Eu tenho 20 vezes 54. Vê só. Eu posso pegar 20 e dizer que é 2 vezes 10. Vezes 54. Eu posso pegar isso aqui e fazer o seguinte, ó, 2 vezes 10 vezes 54 dá 540. E agora eu faço direto, ó, 2 vezes nada é nada. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é 10. 1080, tá? Ou então, você pode fazer isso através de uma técnica egípcia milenar chamada gelosia. Olha só que massa. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas agora eu trago para vocês. Eu vou pegar 20 e vou multiplicar por 54. Eu vou separar aqui, ó. 1, 2, 3. Separei aqui. Agora eu vou separar aqui também. 1, 2, 3. Feito isto aqui, eu vou pegar, separar as diagonais aqui dos quadradinhos. A partir de agora, eu vou fazer as multiplicações. Só preciso saber a tabuadazinha. Olha só. 5 vezes 0 dá 0 aqui e aqui. 5 vezes 2 dá 10. 4 vezes 0 dá 0. 0 aqui, 0 aqui. 4 vezes 2 dá 8. E 0 aqui. Agora eu pego todas essas canaletazinhas aqui, todos esses caminhos aqui, ó, e faço a sua soma. Então, ó, na última canaletazinha deu 0. Na próxima deu 8 mais 0. 8 mais 0, 8. Na próxima deu 0 mais 0 mais 0, 0. E na última deu 1. 1080, tá, gente? Então aí estão presentes 3 técnicas de multiplicação e ainda existem outras. Portanto, a gente confere que o gabarito está na letra A de aprovado. Você vai ser aprovado, com certeza. Agora não procrastine, dedique-se, tá? Vamos à próxima questão. Esta próxima questão, a questão 5, né, da banca Avança, da Sanebavi São Paulo, 2023, concurso recente, tá? Ela diz o seguinte, ó, considere um terreno retangular cujos lados, eu botei lado ali no singular, mas é cujos lados, viu, pessoal? Deixa eu fazer aqui a correção, cujos lados medem 10 e 20 metros. Ponto. Nesta situação, caso o proprietário deseje construir um muro que cerque toda a extensão do terreno e cuja altura seja de 2 metros, qual a área total da superfície do referido muro em metros quadrados? Ó, pessoal, eu vou construir uma figurinha aqui para apoiar a gente na resolução, tá? Então, ó, ele tem um terreno. Vamos desenhar aqui. Talvez demore mais para fazer o desenho do que para resolver. Ele disse que o terreno tem 20, aliás, tem 10 e 20 metros, né? Então, 10 e 20 metros. Tá, pessoal? Neste terreno vai ser construído um muro. Olha só.
Cuidado para não confundir, tá? Se você olhar para o terreno retangular e você for construir, você for calcular a área, você está calculando a área do terreno. Não é isso que ele pede. Veja o que ele diz. Nessa situação, caso o proprietário deseje construir um muro, ele vai construir um muro, tá? No contorno de todo o terreno. Não é para proteger o terreno. Que ele diz ali, ó, que cerque toda a extensão do terreno e cuja altura seja 2 metros. Então, ó, se você olhar direitinho, é como se eu tivesse o meu terreno e tivesse meu muro construído, algo do tipo assim, ó. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu desenho que eu fiz, vou trazer ele mais para baixo para facilitar o nosso desenho. Imagine que ele agora fez isso, ó. Vou botar até de outra corzinha aqui. Só para a gente entender, tá, pessoal? Como se fosse um muro ali. Como se ele estivesse fazendo uma mureta. Um muro no contorno de todo o terreno. Eu vou até refazer essa figurinha aqui pra gente. Refazer não, né? Eu vou redesenhar ela. Eu vou redesenhar para ficar mais fácil de entender. Mas eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma para você entender, não. Depois que eu fiz isso aqui, eu percebi que ficava mais fácil fazendo assim. Ó, imagina que este aqui seja o terreno, tá? Esse que está em amarelo. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, pessoal, ele não está em escala não, tá? Ele está só para você entender. Então, ó, o terreno aqui embaixo, ó, este lado medindo 20 e este outro medindo 10. Pronto. E essas paredes aqui, ó, são os nossos muros. Aqui está o muro. Aqui é o muro. Olha o muro aqui, ó. Uma parede do muro, a outra parede aqui do muro, a outra parede do muro ali por trás e a outra parede do muro aqui na frente, tá certo? Então, na verdade, eu vou ter 4 retângulos aí ao redor, né? Só que tem um detalhe. Observe que esta parede que eu vou tracejar aqui agora, este muro aqui agora, quando eu calcular a área dele, ele vai ter a mesma área que aquele ali de trás, tá certo? E também vou pintar de azul. E que este aqui, ó, vou ver se eu consigo desenhar sem poluir tanto. Este aqui de trás, ó, que está em verde, ali por trás, tá lá por trás, ele vai ser igual a esse da frente, tá? A área dele. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhezinho aqui, ó. O detalhe é o seguinte: este meu muro, ele tem a altura de 2 metros. A figura não está proporcional, mas dá para entender, tá? Ele falou, ó, cuja altura seja 2 metros. Então, pessoal, para saber qual é a área total, eu vou chamar de AT, área total. A área total vai ser, para facilitar o entendimento e você estudar bem, eu vou chamar o seguinte, ó. Eu vou chamar essa área daqui de área 1. Esta área aqui, como ela é igual àquela área do lado de cá, eu vou chamar ela também de 1. Só para facilitar a nossa vida, tá, gente? Eu vou chamar ela também de área 1. Por que eu estou chamando de 1, pessoal? Porque 1 e 1 são iguais, têm a mesma medida. Vou chamar aquela área ali de trás pronto, despoluir um pouco. Vou chamar aquela área ali de trás, ó. Vamos lá. De área 2. Como ela é igual a essa área da frente, vou chamar também a área da frente de 2. Então, ó, se eu pegar a área 1, somar com a outra área 1, somar com a área 2, com a outra área 2, eu tenho a área total. Então, a área total vai ser 2 vezes
a área 1, eu vou até, como eu gosto de fazer isso para ficar bem didático, 2 vezes a área 1, vou botar lá a mesma coisinha que eu fiz ali, ó. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, para não confundir com aquele azul, eu vou botar branco. 2 vezes a área 1, mais 2 vezes a área 2. Vê se não fica mais fácil de entender isso aí. Então, ó, vamos determinar quem é a área 1. A área 1 vai ser a base vezes a altura. Olha o retângulo aqui, ó. 10 vezes 2, 20. Isso é em metro, ó, 20 metros quadrados. A área 2, basta olhar para a figura da frente aqui, ó. Vai ser 20 vezes 2. 20 vezes 2, que vai dar 20 vezes 2, 40 metros quadrados. Agora a gente já sabe como calcular a área total, né? A área total, portanto, será 2 vezes a área 1, que é 2 vezes 20, mais 2 vezes a área 2, que é 40. Logo, a área total vai ser 2 vezes 20, 40, mais 2 vezes 40, 80. Logo, a área total será 40 mais 80, 120. 120 metros quadrados. Olha o que foi que ele perguntou. Qual a área total da superfície do refém do muro em metros quadrados? 120 metros quadrados. É uma questão simpática, né, pessoal? Muito interessante. E que se cair na prova de vocês não vão poder perder, viu? Não aceite que vocês percam uma questão dessa. O gabarito aqui está na letra A. Só que no caso de vocês, no concurso do IGEDUC, ela vem respondida para você dizer se está certo ou errada, tá? Vamos à próxima questão. Esta próxima questão, pessoal, questão 6, também da Banca Avança, né? Da Sanebavi São Paulo 2023, ela diz o seguinte: ó, considere que um condomínio exige que, para a construção de uma residência, a área construída deve ocupar pelo menos 80% da área do terreno. Isso é um padrão de cada município, tá? Lá no município onde ele estava construindo, exigia no mínimo isso aí, ó, né? Pelo menos 80% da área do terreno. Considere uma gleba retangular. Quando ele fala uma gleba, é um terreno, né? Um lote retangular, tá certo? Com lados medindo 30 e 20 metros. Ponto. A área da construção de uma residência que atenda ao requisito exigido pelo condomínio em metros quadrados é... Isso é uma questão, pessoal, que você pode fazer rapidinho, tá? Bem rápido. Mas a gente vai trazer a teoria, né? Veja só, aqui está envolvendo área de retângulo e está envolvendo porcentagem, que é um assunto que a gente vai ver mais na frente, porcentagem. Mas a gente já adianta aqui que é bem tranquilo. Mais uma vez eu vou construir a figurinha para ajudar a gente. Nós temos um terreno que ele tem 30 metros de comprimento, 20 metros de largura. Nesse terreno a gente vai construir uma casa, né? Mas para construir uma casa aqui a gente tem que obedecer aquela ordem que ele dá, de 80%, sei lá, pelo menos 80%, né? Aqui você vai fazer sua construção e vai deixar a parte livre. É o que são exigidas. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: qual é a área do nosso terreno? Eu vou botar AT como área do terreno. É a base vezes a altura. E aqui é direto, né, gente? Se alguém tiver alguma dificuldade com relação a multiplicar, dividir, é só dizer no comentário que a gente vai abrir uma aula só para isso, tá certo? Não faz parte do programa, mas a gente faz. 3 vezes 2, 6. 0, 0. 600 metros quadrados. Bom, a área do terreno, só que eu não posso ocupar ele todo, né?
eu tenho que fazer o quê? Ocupar 80% num padrão. Então, ó, quem é 80% da área total? Só para a gente lembrar, pessoal, 80% de qualquer coisa é você pegar 80% e multiplicar por aquela coisa. Ou seja, 80% da área total é 80% vezes a área total, tá? 80%, vamos fazer comigo a leitura. 80%. Você pode escrever 80% assim ou assim, ó. Então, ó, no lugar de 80%, eu escrevo 80 sobre 100. E no lugar de AT, eu substituo pelo que eu já calculei lá em cima. Como é que você resolve isso aqui? Preste atenção. Eu corto 0 com 0, 0 com 0, sobrou 1 embaixo. E lá em cima sobrou o quê? 86. 8 vezes 6, 48. Resgato um 0. Então, 80% da área de terreno vai dar 480 metros quadrados. Vê o que foi que ele disse lá, ó. A área da construção de uma residência que atenda ao requisito exigido pelo condomínio em metros quadrados é de 480. Vê só que massa. Então a resposta está na letra B de boa questão. Questão gabaritada com sucesso. Vamos à próxima. Mais uma questãozinha aqui, a questão 10 da Banca Avança, né? Da Sanebavi, São Paulo de novo, né? Do mesmo concurso. Ela nos diz o seguinte, pessoal, ó. Um terreno retangular medindo 42 metros de comprimento e 25 metros de largura será dividido igualmente entre dois irmãos, Carlos e Luciano. Vai ver que o pai deixou de herança, né? Deixou o terreno e vai ser dividido para os dois irmãos. Qual a área em metros quadrados que cada irmão receberá? Então, pessoal, uma questão fácil, básica, né? Para você praticar mais uma vez o exercício da área do retângulo. Que ele até reforça, um terreno retangular. Então, ele vai ter 42 metros de comprimento e vai ter 25 metros de largura. Então, veja, essa área total vai ser dividida para dois irmãos. Então, só vai ser dividido para dois irmãos. Então, ó, cada irmão receberá a área do terreno dividido por 2, né? Se é para dois irmãos, tá? Então eu vou ter aqui, ó. Quem é a área? Base vezes a altura, né? A área dividido por 2. Aí aqui você pode viajar como você achar melhor, tá? Como você achar melhor. O que é que eu estou dizendo? Você pode dividir 42 por 2 e o resultado multiplicar por 21. Você pode multiplicar e o resultado dividir por 2. Você tem milhares de formas. Bom, se nós dividirmos 42 por 2, vai dar 21, né? Então, ó, cada um receberá 21 vezes 25. Mais uma vez, aquela questão da multiplicação, né? Que você pode método adicionar, ó, 25 vezes 21, ou buscar outros meios. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10 a 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Somando aqui, a gente vai ter 5, 2 e 5. 525 caberá para cada um. Olha na resposta aqui, a gente já vê que está na letra D de dado, né? Isso vai dar 525 metros quadrados para cada irmão. Você também poderia calcular a área total e dividir por 2, dava no mesmo.
Ou então, pessoal, você podia fazer o seguinte, eu gosto muito que você tenha outros recursos, tá? Porque na hora H, o que for mais fácil, você pode pegar 21 vezes 25 e fazer assim, ó. Preste atenção, eu posso pegar 21 e fazer 20 mais 1. 25 eu posso pegar 20 mais 5. Aí aqui eu vou fazer a distributiva. Esse vezes esse, depois com aquele, esse vezes esse, depois com aquele. Vamos ver o que é que vai dar aqui, né? Olha só. 20 vezes 20 dá 400. Mais 20 vezes 5 dá 100. Mais 1 vezes 20 dá 20. Mais 1 vezes 5 dá 5. E agora fica mais fácil, né? Ó, 400 com 100 dá 500. Mais 20 mais 5 dá 25. 500 com 25 dá 525. Porque, gente, tem 1001 maneiras de você fazer isso. Você pode fazer também por gelosia, né? Aquela técnica egípcia que eu ensinei. Portanto, a questão 7 nos dá como gabarito a letra... Cadê? 525, letra D de toda danadinha de boa essa questão. Vamos continuar? Vamos mais para frente para a próxima questão. A próxima questão, questão 8, também da VUNESP, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, prova que caiu agora este ano. Ela diz o seguinte, ó, a figura indica o estacionamento retangular parque. Olha só, pessoal, por que ele disse parque? Ele tem aqui ó, os vértices P, A, R, K, parque. Cujo comprimento PA, o comprimento PA mede a metade da largura AR. Ó. AR é 2x, PA é x. Se ele é retangular, ele aqui já botou pra gente para facilitar, né? Eu sei que esse estado aqui é igual àquele, ó, xx, esse aqui 2x, 2x. Bom, no meio desse estacionamento, há uma rotatória circular de área 12 metros quadrados. Eu já estou utilizando aqui, meio a gente não tendo visto a área de círculo, mas ele já deu pra gente bonitinho, não tem problema nenhum não, dá pra gente fazer, tá? No meio desse estacionamento há uma rotatória circular de área 12 metros quadrados, que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos. E ele continua. Se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada por veículos é de 500 metros quadrados, olha pessoal, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo simplesmente que esta parte aqui, ó, esta parte aqui, ó, tirando a rotatória, como se fosse um jardinzinho lá tal. Ele está dizendo que essa parte aqui será ocupada no estacionamento, tá? Menos aquela parte do meio. Então, ó, esta área total que eu pintei de azul é 500 metros quadrados. Aí ele quer saber qual é o perímetro do retângulo parque. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue resolver da melhor maneira possível. Então, vejamos. Vamos pensar em termos de área. Quem é a área total do estacionamento? A área total vai ser a área que eu posso estacionar o carro, né? Que eu posso estacionar o veículo, que eu vou chamar de área ocupada. Mais a área da rotatória que ele disse para a gente que existe. Vamos entender o que eu estou escrevendo aqui, pessoal. Esse terreno todo tem que área? A área da rotatória mais a área que os carros vão ocupar. Então a área total dele vai ser a soma das duas. Logo, a área total vai ser 12 mais 500. Ou 500 mais 12, né? 500 metros quadrados mais 12 metros quadrados.
a área total será 512 metros quadrados. Não foi isso que ele pediu. Ele pediu o perímetro. Aí vê agora o que é que a gente vai ter que fazer. Quem é aquela área daquele retângulo, se a gente fosse calcular usando a fórmula, a gente sabe que a área do retângulo é a área total, né? É a área total, é essa área aqui, ó. Ela vai ser quem? Base vezes a altura. Quem é a altura? 2x. Então, x vezes 2x é igual a 512. X vezes x dá x ao quadrado. 2 está multiplicando, ó, passa dividindo. $512 por 2 vai dar 256. Aí o cara diz, nossa, como é que ele fez isso? Você pode pensar isso aqui assim, ó. Veja. Você pode pensar isso aqui da seguinte forma. 512 sobre 2 para fazer o cálculo mentalmente. Isso é 500 mais 12. Como estava aqui em cima. Isso é mentalmente, pessoal. Ó, 500 por 2 dá 250. 12 por 2 dá 6. 256. Isso aqui é o que você raciocinou, tá? Isso aqui é o que você pensou. Então, ó, vou levar aqui para cima. X ao quadrado é igual a 256. Como eu sei que x é uma medida, é um comprimento, eu não estou preocupado com mais e menos. Para achar o valor de x, ó, a gente vai resgatar a raiz quadrada. A gente resgata a raiz quadrada aqui e resgata aqui também. O que é que vai acontecer aqui, gente? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. O índice aqui é 2, ó, corta 2 com 2, sobra x. Do lado de cá, eu não tenho o que fazer. Vai ficar a raiz de 256. Só que, vou aproveitar esse espaço aqui, se quiser voltar de novo para o raciocínio, é só voltar o vídeo, né? Então, ó, vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar 256 e vamos fazer uma fatoração dele. É muita informação interessante que a matemática tem, né? Por isso que ela é chamada rainha dos números. É uma beleza. Vou dividir aqui por 2 para fatorar, né? 256 por 2 dá 128. 128 por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. Meu Deus, não deu. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Então eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que 256 é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Então, ó, no lugar de 256, eu não sou besta, eu faço o seguinte, ó, eu coloco raiz quadrada de 2 elevado a 8. Tá certo? 2 elevado a 8. Isso implica que x vai ser... Ó, pessoal, 2... aliás, raiz quadrada de 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 8 sobre 2. Toda vez que eu quero transformar um radical em uma potenciação, quem está no índice vai para o denominador. Quem está no sol vai para a sombra. Tá certo? Aí aqui eu vou ter, ó, x é igual a 2 elevado a 8 por 2 dá 4. E 2 a quarta é 16. Na verdade, raiz quadrada de 256 é 16, né? Se você lembrasse desse fato, ia direto. Mas se não lembrar, vai devagarinho, não tem pressa não. O que foi que ele pediu?
qual é o perímetro do retângulo parque, né? Então, ó, o perímetro a gente já aprendeu que é 2π, né, pessoal? Vai ser igual a quem? A soma dos lados. Vamos somar os lados, ó, x mais 2x mais x mais 2x. Então eu tenho x mais 2x, 3x, 4x, 6x, né? Vamos fazer de novo para a gente não se perder. Ó, eu tenho x mais x, 2x, 2x mais 2x, 4x. 4x mais 2x, 6x. Perfeito. Mais x vale 16. Então, ó, o perímetro vai ser 6 vezes 16. E 6 vezes 16 vai dar o quê? 6 vezes 6, 36 a 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então, o perímetro vai dar exatamente 96 metros. 96 metros. E o nosso gabarito da questão está na letra... Letra E de Edilson. Letra E de excelente questão. Uma questão boa, né, pessoal? Uma questão dessa muita gente erra porque fica preocupado, mas se você tiver um pouquinho de raciocínio, o mínimo possível, você resolve ela bem rapidinho, tá? Ok, vamos à próxima questão. Bem, pessoal, vamos para essa próxima questão, questão 9 da banca objetiva da Prefeitura de Piratininga, São Paulo, também de 2023. Ela nos diz o seguinte, ó, a área de um retângulo é igual a 48 metros quadrados. Vamos desenhar aqui o retângulozinho, para a gente continuar com a nossa inspiração. A área toda, ele nos disse que é 48 metros quadrados. Ele disse ó, que o seu comprimento, que eu vou chamar de C, corresponde a 3/4 da sua largura. Então, ó, comprimento, largura. Tá? Quem é a área do retângulo? É a base, que é o comprimento, vezes a altura, que é a largura. Tá certo? Vamos ver daqui o que é que a gente tira. A gente já sabe que a área é 48. Vou substituindo. 48 vai ser igual a C. Quem é C? C é 3/4 de L. Então, 3/4 de L vezes L. Isso vai dar o seguinte, ó. Quem divide passa multiplicando. Então, eu vou ter 4 vezes 48 é igual a 3 vezes L vezes L. L vezes L é L ao quadrado. E a gente continua aqui, pessoal. Quem multiplica passa a dividir. Né? Então, 4 vezes 48 sobre 3 igual a L ao quadrado. Alguém pode estar se perguntando, por que ele não multiplicou logo 48 por 4? Porque eu vou ter uma jogada legal aqui. Ó. Eu vou dividir 48 por 3. 48 por 3 dá 16. Vê que massa. 3 vezes 6, 18 a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ou seja, a gente garante que 4 vezes 16 é 64, que é igual a L ao quadrado. Como L é uma medida positiva, eu não corro nenhum risco de extrair aqui, ó, e encontrar o valor positivo. Quando eu faço isso, eu corto esse por esse e a gente chega à seguinte solução. Raiz quadrada de 64 é 8. E raiz quadrada de L ao quadrado, eu corto o expoente aqui, ó. O expoente do radicando. Pelo índice ficou L. Então, a largura do nosso terreno lá, né? Daquele terrenozinho lá, vai ser 8 metros.
Só que ele pede o perímetro. Para achar o perímetro, eu tenho que ter largura e comprimento. Mas já sei quem é o comprimento, né? Quem é o comprimento? O comprimento é 3/4 vezes L. Olha aqui em cima. L é 8. Aí vê só, gente, que massa. 8 dividido por 4 dá 2. E 3 vezes 2 dá 6. Então, o comprimento daquele retângulo vai ser 6 metros. Acabou a questão, né, pessoal? Se eu já tenho a largura, se eu já tenho o comprimento, ele pediu o perímetro, ficou tranquilo. Então, quem é o perímetro 2P? Vai ser 2 vezes o comprimento mais a largura. Então, o perímetro vai ser 2 vezes... Quem é o comprimento? O comprimento é 8. Aliás, o comprimento é 6, né? Desculpem. Foi só emoção. E tem mais, né? Eu estou fazendo de branco, não é de laranja, não. 2 vezes 6 mais 8. Então, isso implica que o perímetro vai ser 2 vezes 6 mais 8, 14. Logo, o perímetro vai ser igual a 28 metros quadrados. E 28 metros quadrados está com gabarito na letra A de aprovado. A de amor à matemática. Ok, gente? Vamos lá para a última questão desta série aqui. A questão 10 também da Banca Avança, né? Da DAI de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, também em 2023. Ela nos diz o seguinte, ó. Um construtor deseja cobrir uma parede com azulejos. Cada peça do revestimento tem 20 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Bom, cada azulejo, né, pessoal? Cada peça do revestimento. Então, vamos desenhar aqui o azulejo. Cada azulejo tem 20 centímetros por 15. Isso aqui são cada um dos azulejos. E ele continua dizendo o seguinte, desprezando-se o espaço necessário para a colocação do rejunte. Ó, pessoal, o rejunte é aquela partezinha que fica entre um azulejo e outro, tá? Ele está desprezando aquilo ali, é como se o azulejo ficasse próximo do outro, cobrindo toda a área. É o que dá para entender aqui aí. Quantas peças de azulejo serão necessárias para cobrir toda uma parede que possui 3 metros de altura e 4 metros de largura? Tá certo? Então, ó, veja que ele já trouxe uma nova conotação. Ele agora trouxe uma parede que ela vai ter uma largura de 4 metros e uma altura de 3 metros. Tá? Então ele quer saber quantos azulejos serão colocados nessa parede, caberão nessa parede. Pessoal, vê só. Além de a gente trazer aqui uma situação de contagem, a gente está trazendo uma situação com unidades diferentes, tá? Unidades diferentes. Você pode fazer o seguinte, lembre-se que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Isso pode ser uma coisa boa. 100 centímetros. Eu coloquei 100 metros, que massa. 100 centímetros. Então, ó, eu vou transformar 3 metros em 3 vezes 100, 300. 300 centímetros. E vou transformar 4 metros em 4 vezes 100, 400 centímetros. Pronto. Agora ficou fácil, né?
eu vou pegar esta área total aqui, ó, vou dividir por aquela área. Quando eu dividir, eu vou saber a quantidade. Então, a quantidade de azulejos será a área da parede dividido pela área de cada azulejo. Pronto. Vamos aos nossos cálculos. Área da parede. Base vezes a altura. Área da parede. 4 vezes 3, 12. Resgata 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 120.000 centímetros quadrados. Pronto. Agora, quem é a área de cada azulejo? A área de cada azulejo vai ser a base vezes a altura. Ó, 2 vezes 15 dá 30. Resgato mais um zero, 300 centímetros quadrados. Pegando aqueles dois resultados ali, e trazendo para cá, nós vamos ter que a quantidade de azulejo necessárias para revestir a parede vai ser a área da parede, que é 120.000, dividido pela área de cada azulejo, que é 300. Só chama a atenção de uma coisa, pessoal. Observe que está tudo na mesma unidade, centímetro quadrado, viu? Eu não podia trabalhar aqui com metro e ali em centímetro, não. Ia dar zebra. Aí aqui agora, eu corto um zero com um zero, outro zero com outro zero. E isso aqui vai dar que a quantidade de azulejos vai ser igual a 1200 dividido por 3, que vai ser igual a 12 por 3 dá 4, resgata 00. Então vão ser necessários 400 azulejos. Ok, gente? Essa foi a última questão da série. O gabarito dessa questão está na letra C de coisa, né? Coisa boa. Tá certo, pessoal? E a gente espera vocês nas próximas videoaulas. Assistam, comentem, discutam, façam suas colocações, que o programa vai evoluir assim, tá, pessoal? De repente eu dou mais teoria, dou menos questões, de repente eu dou menos teoria e mais questões, mas a coisa vai fluindo até a véspera da sua prova. Ok? Um forte abraço para todos. Sucesso!